Só, Ricardo, pegando aqui carona no que o professor já nos disse, numa entrevista concedida, na entrevista não, é verdade, foi o Mark Zuckerberg, ele concedeu uma entrevista para o ator Joe Rogan dos Estados Unidos e ele acusou o governo do presidente Joe Biden de mobilizar servidores públicos para coagir empregados da Meta a moderar conteúdos sociais relacionados à pandemia da Covid-19. Segundo Zuckerberg, funcionários da Casa Branca gritavam e xingavam em meio às discussões sobre como moderar conteúdos relacionados à doença. Como, quer dizer aquilo que o governo escolheu que é verdade. O professor trouxe, a gente continua o comentário do Zé de Abreu, a notificação da AGU, mas vamos ouvir o que o Mark Zuckerberg disse. Roll out the vaccine program. And I'm generally pretty pro rolling out vaccines. I think on balance, the vaccines are more positive than negative. But I think that while they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were true, right? I mean, they basically pushed us and said, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. We're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that it was that talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. I think it was, I wasn't involved in those conversations directly, but I think it was. Isso também aconteceu no Brasil, nós passamos por isso, não é? Existe, claro, muita desinformação, mas existe também informação. E desinformação se combate com informação. E aquilo que está em dúvida está aberto ao debate, não pode ser fechado para nenhuma conclusão. E nós vemos aí, né, que isso também pode ter sido, não foi um dos efeitos, né, que levaram Trump a perder as eleições para Joe Biden, foi a questão do wokeismo cultural que chegou ao ponto mais alto da história durante a pandemia da Covid-19. Pavinato, acho que essa fala do Zuckerberg no podcast do Joe Rogan mostra o que já aconteceu aqui. O Zuckerberg mostrou um pouco lá do que a administração Biden pressionava a Meta a excluir determinadas postagens, no caso sobre Covid-19. Aqui no Brasil nós tivemos o que o dono do X mostrou para a gente através de alguns documentos que foram publicados, que o Supremo Tribunal Federal também tinha essa mesma prática sobre outros pontos que não necessariamente a Covid-19. Ambos os casos, governos de esquerda, ambos os casos cerceando a liberdade dos seus cidadãos. Você vê que o modus operandi é o mesmo. No fim do dia, mesmo antes agora da eleição do Trump, a gente já vê uma queda global desse pensamento, dessa linha woke, esse posicionamento do Zuckerberg mais recentemente, se alinhando a uma linha mais conservadora, abrindo mão desse pensamento woke que nós estamos vendo o mundo afora, que vem decaindo, é o Chewbacca, caminho que a sociedade... Você falou o que eu lembro pro Chewbacca. Esse é o caminho que a sociedade vai seguindo agora. Veja que o Trump venceu as eleições, ainda não tomou posse, toma posse 20 de janeiro, mas a gente já vê um alinhamento diferenciado. Sobre a fala do José de Abreu dando uma entrevista ao PT, na minha opinião, o Zé de Abreu emitindo opinião política e um cachorro defecando é igual. Acho que eu dou até mais atenção ao cachorro ali no meio da rua, porque realmente não tem nenhuma, na minha opinião, se for na Avenida Paulista, então é mais relevante do que a opinião política do Zé de Abreu. Acho que nós, brasileiros, temos que parar de dar atenção a quem não entende absolutamente nada de política quando se manifesta falando sobre isso. Agora, seja na banheira de Nutella, seja dando entrevista ao PT, seja onde for. A banheira de Nutella é tudo, hein? Não é? Então, a gente costuma, alguns brasileiros dão ouvido a isso, a quem toma banho em banheira de Nutella quando se manifesta sobre questões políticas do nosso país, o que é absurdo. Mas, verdade. Enfim. Isso aí que devia ser checado. Não tem qualificação. Tudo que ele fala, põe um carimbo assim, não tem qualificação, não tem qualificação. E, Bianca, o que é a Meta, o que o Zuckerberg vai responder para a AGU?
quem não cumpre a legislação são vocês, porque nós não temos obrigação de combater crime, nós não somos a polícia, porque um Estado democrático de direito é o Estado que tem o monopólio da violência. Eu não posso ser violento, porque excluir do ambiente digital é uma forma de violência contra aquilo que o filósofo do direito Stefano Rodotà já escreveu em 2007, o corpo eletrônico do usuário. E a gente viu o que aconteceu com o Elon Musk quando ele se posicionou também como eu vou obedecer o que está na lei. Agora, aqui no Brasil, sabemos que existe a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. E é também interessante porque o próprio Zuckerberg, ele traz agora tanta coisa, tanto conteúdo, e isso é muito importante, muito relevante. Eu quero acreditar que seja sincero, eu quero de verdade acreditar que ele está despertando, e esse é o verdadeiro despertar, né? O woke, porque é o despertar do preço que vai ser, a longo prazo, perder a liberdade, até ligando aqui com o Zé de Abreu, aliás, é o Zé de Abreu, né? Ele chamou de Xandão. Nilo do lixão da mãe Lucinda é o nome dele. O Zé, ele só tem toda essa voz, até como se fosse um grande cara que entende muito, porque existe liberdade de expressão, até porque há um tempo atrás ele teve que pagar uma indenização por ter chamado um outro ator da emissora, da Globo, de fascista. Então ele foi condenado. Fora isso, ele tem também, alguns dias atrás saiu essa notícia, de ele ter um apartamento em Paris, que ele pôs à venda, custa nada mais, nada menos que 6 milhões o apartamento dele em Paris. E, ironicamente, ele é a favor do MST, ele é contra o agro. Então fica incoerente. É sempre essa narrativa tão incoerente, porque o que parece é que somos crianças, somos até... parece bicho, né? Você precisa estar sempre ali cercando. Na cabeça deles, a gente sabe que é esse o olhar que eles têm. Se pudessem, calavam. Se puder... Agora, é tão irônico, mais uma ironia. O pessoal vai nas redes sociais para falar da queda da rede social. Vai justamente contra tudo que a gente entende como a livre expressão do pensamento. As pessoas podem pensar o que... Até o Zé de Abreu, ele pode falar o que ele quiser falar. Por quê? Porque existe a liberdade de expressão. Só que eles queriam fazer, parece que é um cheque do Estado, né? Um cheque do governo. Você já pensou? Óbvio. Se fosse o cheque ali do governo, quem que seria o líder, né? Ou o representante desse cheque do governo? Daqui a pouco é isso que eles vão fazer. Exato. Luiz Arthur Nogueira, você acha que vamos imaginar o caso do Mark Zuckerberg não responder em 72 horas, né? Porque não existe nada na lei que mande uma empresa responder 72 horas uma notificação ilegal. Aliás, não existe nada que obrigue alguém a responder alguma coisa ilegal. Né? Assim, o assaltante fala assim, olha, eu vou te assaltar às 14h, esteja na rua na frente da sua casa. Você não é obrigado a estar lá. Se ele não responder, você acha que vai acontecer com ele o que Alexandre de Moraes fez com Elon Musk? Eu acho que essa é a ideia deles, né? Ele não vai cumprir o prazo, aí o Messias vai ligar para o Alexandre de Moraes e falar, não cumpriram, tome as providências. E o Alexandre de Moraes vai comprar a mesma briga que ele comprou com o Elon Musk agora com o Zuckerberg. Ô, Pabibi, eu queria em primeiro lugar falar assim, sobre o José de Abreu, né? Quando ele fala assim que o Xandão vai tomar conta da gente, eu fico me perguntando, será que ele acredita mesmo nisso? Ele é inocente a esse ponto? Ou carece de inteligência? Porque eu insisto, hoje... o Alexandre de Moraes faz ou toma decisões que agradam a esquerda. E a esquerda está empoderando o ministro. Amanhã, ele toma uma decisão que desagrada a esquerda, eu quero ver qual vai ser a posição. Você vai empoderando muito uma pessoa, amanhã ela toma uma decisão para o outro lado. Cuidado com esse tipo de empoderamento. Em relação às redes sociais, é óbvio que rede social não é polícia. Eu acho que assim, a única coisa que a gente poderia exigir de uma rede social é que ela não autorizasse o anonimato. Eu acho que o anonimato numa rede social é muito ruim, porque se uma pessoa de forma anônima comete um crime, você não tem como processá-la.
Então você deveria exigir que todo mundo que publique em rede social seja registrado e que você possa identificar essa pessoa para eventuais medidas legais. Agora, daí a tornar uma rede social polícia é algo completamente descabido. E sabe o que é o absurdo? A Constituição já obriga. Sim. Porque ela veda. Ela veda o Ela fala, é livre expressão do pensamento vedado ao anonimato. Perfeito. O problema já está resolvido. Só que ninguém é capaz, ninguém dos senadores, ninguém dos deputados é capaz de colocar o dedo e fala, já está solucionado. E hoje existe a tecnologia para ajudar nisso também, a questão do anonimato. Porque imagina, existe o reconhecimento facial, você até nos bancos digitais, quando você vai fazer qualquer transferência, vira e mexe, você tem que confirmar ali, né, ligar a tela para reconhecimento exatamente. facial. Então seria uma das muitas maneiras que hoje a tecnologia também, a inteligência artificial, proporcionam. Além disso, no Brasil, e o Zuckerberg falando isso me veio aqui à mente, quantos médicos foram calados na época até do Covid, foram calados, foram cancelados, foram perseguidos. O doutor Zeballos, né? Exato. Foi super perseguido. Tornou-se também muito mais conhecido até por quem era a favor já da liberdade de expressão, mas foram perseguidos por quem? Por aqueles Exato. que não entendem de medicina, né? Claro. Por jornalistas, não manjam da medicina para poder opinar. E a LGPD, ela já fala que os perfis, eles são públicos ou anonimizados. Se você quer usar um pseudônimo, né? Eu sou aqui o... Vamos pegar esses cordinhos que ficam mandando mensagem aqui no chat, tipo, Tim não sei o quê. Você pode usar pseudônimo com a foto de um coqueiro? Pode, mas é um perfil anonimizável. A empresa, se tiver uma investigação, ela tem como dizer, olha, é esta pessoa que tem tais documentos Isso aí. e mora em tal endereço. Mas tudo dentro do devido processo legal.